Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem o povo começou a impacientar-se, e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente, e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se caminhando por um deserto escaldante. O sol impiedoso queima sobre suas cabeças, a areia escorrega sob seus pés cansados. A sede aperta, a fome corrói o estômago. E então, no meio desse cenário desolador, vocês são atacados por serpentes venenosas. Esta é a cena vívida que nos é apresentada na primeira leitura de hoje, do livro de Números. O povo de Israel, recém-libertado da escravidão no Egito, está em uma jornada pelo deserto. Mas como tantas vezes acontece em nossas próprias vidas, a liberdade traz seus próprios desafios. Cansados, com medo e desanimados, eles começam a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrer no deserto? Não há pão, nem água, e já estamos enjoados desse alimento miserável. Quantas vezes não nos pegamos fazendo o mesmo? Quando enfrentamos dificuldades, quando o caminho se torna árduo, é fácil esquecer as bênçãos que recebemos, é tentador culpar a Deus por nossas circunstâncias. Esquecemos rapidamente do mar que se abriu em nossas vidas, do maná que nos sustentou em tempos difíceis. A resposta de Deus à murmuração do povo pode parecer severa à primeira vista. Serpentes venenosas invadem o acampamento, mordendo e matando muitos israelitas. Mas esta não é uma punição arbitrária. É um espelho dramático da realidade espiritual. O veneno da ingratidão, da falta de fé, da rebelião contra Deus, é tão mortal para nossa alma quanto o veneno de uma serpente é para nosso corpo. Mas eis que, em sua misericórdia infinita, Deus provê um remédio. Ele instrui Moisés: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Que imagem poderosa! A própria fonte do sofrimento, a serpente, é transformada em um instrumento de cura. Mas note bem, a cura não vem automaticamente. Requer uma ação da parte do povo. Eles precisam olhar para a serpente de bronze. Precisam, em outras palavras, confrontar a fonte de sua dor, reconhecer sua necessidade de cura e voltar-se em fé para o remédio providenciado por Deus. É aqui que nossa leitura do Evangelho de João se conecta de maneira bela e profunda com esta história antiga. Jesus, em sua conversa com Nicodemos, faz uma referência direta a este evento.
Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Jesus está se apresentando como o cumprimento definitivo daquele sinal no deserto. Ele é a serpente levantada, não em um poste no deserto, mas na cruz do Calvário. Assim como o povo de Israel precisava olhar para a serpente de bronze para ser curado, nós somos chamados a olhar para Cristo na cruz para receber a cura definitiva, a salvação de nossas almas. Mas por que uma serpente? Por que a cruz? Porque em ambos os casos, Deus está usando o próprio instrumento de morte como meio de vida. A serpente, símbolo do pecado desde o jardim do Éden, é transformada em um sinal de cura. A cruz, instrumento de tortura e execução, torna-se o meio de nossa salvação. Paulo capta esta ideia de maneira poderosa quando escreve: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. 2 Corinthians 5, 21. Jesus, o sem pecado, toma sobre si o veneno de nosso pecado, para que possamos ser curados. Ele se torna a serpente levantada para que, olhando para ele em fé, possamos receber vida. E aqui chegamos ao cerne do Evangelho, talvez o versículo mais conhecido e amado da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o coração do Pai revelado. O Deus que providenciou cura para o povo rebelde no deserto é o mesmo Deus que envia seu próprio Filho para nos salvar. Não porque merecemos, não porque somos dignos, mas porque Ele nos ama. Nota amplitude deste amor, Deus amou o mundo. Não apenas um grupo seleto, não apenas os bons, mas o mundo inteiro. Inclusive você e eu, com todas as nossas falhas, com toda a nossa rebeldia, com todo o nosso veneno de pecado. E qual é o propósito deste amor? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que pereçamos. Seu desejo é que tenhamos vida, e vida em abundância. Mas, assim como no deserto, uma resposta é exigida de nós. O povo tinha que olhar para a serpente de bronze. Nós somos chamados a crer em Jesus. Esta não é uma crença intelectual superficial, mas uma confiança profunda, um compromisso de vida inteira. Então, o que estas leituras significam para nós hoje? Como podemos aplicá-las em nossas vidas diárias? Primeiro, somos chamados a reconhecer nosso veneno. Quais são as áreas em nossas vidas onde a murmuração, a ingratidão, a falta de fé têm nos envenenado? Precisamos ser honestos sobre nossa necessidade de cura. Segundo, somos convidados a olhar para a serpente levantada, a fixar nossos olhos em Jesus. Isto significa meditar em Sua palavra, contemplar seu sacrifício, buscar sua presença em oração. É um chamado para centralizar nossa vida em Cristo. Terceiro, somos desafiados a viver na realidade deste amor incrível de Deus. Se Deus nos amou tanto a ponto de enviar seu próprio Filho, como isso deve transformar a maneira como nos vemos e como vemos os outros. Quarto, somos chamados a ser agentes deste amor no mundo. Assim como Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo, nós também somos enviados não para julgar, mas para amar, servir e apontar outros para a fonte de vida verdadeira. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a uma jornada de fé. Uma jornada que nos leva do deserto de nossa rebeldia para os braços amorosos do Pai. Uma jornada que nos move da morte para a vida, da condenação para a salvação. Que possamos, como o povo no deserto, olhar com fé para o remédio que Deus providenciou. Que possamos, como Nicodemos, encontrar em Jesus a resposta para as perguntas mais profundas de nossa alma. E que possamos viver cada dia na realidade deste amor incrível de Deus, que transforma a morte em vida, a derrota em vitória, e nos oferece não apenas sobrevivência, mas vida eterna. Que o amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, encha seus corações, transforme suas mentes e guie seus passos hoje e sempre. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.